Meu nome é Letícia, vocês já me conhecem. Eu sou grafóloga e trabalho com a grafologia para ajudar as pessoas a saberem mais coisas sobre si mesmas e também com profissionais para que eles possam identificar as características predominantes em si mesmo e em seus colaboradores e promover ambientes melhores, ajudarem as pessoas e até o seu próprio negócio. E hoje eu vou falar para vocês especificamente de um assunto que é o movimento anguloso e o movimento de curva. Vocês já repararam que tem pessoas que escrevem assim, ó, por exemplo, grafologia, vai. Grafologia. Esse movimento aqui é um movimento mais de ângulo, ou seja, na hora de eu fazer essa letra aqui, eu faço este movimento, este tipo de G. Eu também poderia escrever assim, ó, grafologia, em que este tipo de letra é mais redondo, é mais curvo. Então, meu G aqui que vocês estão vendo, ou a letra A, por exemplo, é mais arredondada. Faz este movimento, faz este movimento. Isso aqui nós chamamos de movimento redondo. E esse tipo de forma é o movimento anguloso. Isso é um ângulo. Aqui é um ângulo, aqui é um ângulo. Aqui é um movimento curvo e aqui é um movimento curvo. Então, nós falamos de curvos, curva, versus ângulos. O que isso significa, gente? Todo movimento curvo, tudo que é redondo, simboliza um movimento de acolhimento, de entender o próximo, de amabilidade. Diante de uma situação, por exemplo, de confronto, quem tem esse tipo de letrinha mais arredondada vai tender a fazer o quê? A se calar, a entender o que está acontecendo e não vai se pronunciar muito. Vai ser uma pessoa que vai estar mais disposta a entender o outro, a compreender aquilo que está sendo revelado. Não vai ser uma pessoa que de repente vai se mostrar muito, mas que vai predominar um comportamento de amabilidade. E também aí a gente pode adicionar que é um comportamento mais o que? Do feminino, né? O feminino tende a ser mais acolhedor, a compreensão, tende a amorosidade, né? Então tudo que é a forma redonda, vocês podem fazer essa conexão com o feminino, tá? E o ângulo, vocês devem estar pensando, e agora? Tá bom, Letícia, mas e os ângulos? O que significa o ângulo? O ângulo, o movimento anguloso numa escrita, como eu fiz aqui para vocês, simboliza a tenacidade, simboliza a maneira como eu me coloco, a coragem que eu tenho de me manifestar e aquilo que eu simplesmente, diante de uma circunstância, eu rompo e mostro uma outra característica. Mas em especial, a tenacidade, a vontade e eu ir para a vida e fazer aquilo que eu quero fazer, que é diferente do movimento mais redondo. Nós podemos também fazer uma correlação com o masculino. O masculino vai para o combate, o masculino é tenaz. Não que as mulheres não sejam, e jamais eu estou fazendo uma questão de comparação de gênero, mas senão uma questão em que todos nós temos dentro da gente o masculino e o feminino. Nós temos comportamentos que são mais amistosos, que são mais acolhedores, e nós temos comportamentos mais tenazes e que a gente vai lá e que a gente é mais obrigado a revelar uma outra parte para adicionar algum recurso ou para no trabalho que você está no dia a dia. Hoje, por exemplo, nós fizemos análise de um dos nossos alunos em que ele estava investigando na escrita uma pessoa que pudesse estar na área de uma área de liderança de processos, né? E essa pessoa vai ser um líder. Essa pessoa tem que estar a par das circunstâncias ao redor, tem que ter um olhar bem criterioso, entender onde estão os processos, ter uma visão sistêmica e saber tomar as decisões, porque se trata de uma posição de liderança. Aí eu pergunto para vocês, imaginem como deve ser a escrita dessa personalidade, dessa pessoa com um perfil mais anguloso ou mais arredondado,
né? Lembrando que o redondo é o acolhimento. Um pouquinho de cada, né? Seria o melhor cenário, porque o líder ele também tem que saber escutar e acolher, entender os seus liderados. Mas, sobretudo, se for uma escrita somente arredondada, a postura da pessoa em tomar decisões diante de alguma barreira não vai ser exatamente aquela esperada, né? Se for uma escrita toda arredondada. Então, o ângulo tem a ver com o masculino e o redondo com o feminino. Por isso que nós dizemos que a melhor escrita, qual que é? É a combinação dessas duas. Seria um movimento onde a gente tem um pouquinho de cada. Dentro de mim significa que eu fiz as pazes com o meu lado amoroso, que eu já não nego mais, não sou aquela mulher super brava, aquele braço de ferro que faço acontecer aquilo que eu quero, que seria um comportamento mais masculino, mais tenaz, mais de objetivo, praticidade, mas sim que eu consigo usar um pouco das minhas melhores habilidades. E também em relação ao masculino, a mesma coisa. Imagina que eu sou uma mulher, uma líder muito amorosa, muito amistosa. Aí na hora que tem que confrontar com alguma coisa que acontece, né? A gente às vezes tem que confrontar com as situações, ou dentro de casa, ou no trabalho. Aí eu teria dificuldade de me posicionar se a minha letra é mais arredondada. Então, o melhor dos cenários é a escrita combinada. A escrita combinada o meu cérebro, quer dizer, ele está sendo tão rápido para ter a velocidade favorece ângulos e a pausa favorece a curva. Toda vez que a gente entra num momento de silêncio, de meditação, de pausa, a gente simplesmente está fazendo o quê? Acolhendo aqueles sentimentos, acolhendo tudo que está ao nosso redor. Por isso, a pausa também é importante. E também é importante o fogo para a realização. Então, nos meus atendimentos, na metodologia que eu criei do método Radar, que a gente vai falar sim sobre grafologia. Nós vamos aprender diante de um conceito prático, como eu estou dizendo aqui para vocês no dia a dia, né? Você que é profissional, por exemplo, um advogado, um arquiteto, ou você é terapeuta, você saber como a pessoa ela é antes de você contratar ou de você desenvolver um trabalho, ou que você vai conquistar um cliente, isso é muito importante. Imagina que o seu cliente tem a letra um pouco mais arredondada, sua cliente. Se você é arquiteta, sua cliente tem letrinhas mais redondas. O que ela vai preferir na casa dela? Você é designer, ela vai gostar de coisas mais aconchegantes. E se você tem um perfil diferente do dela, vai rolar aquela coisa do tipo, eu não sei, não me dei bem com ela, não gostei do jeito dela. Tanto em relação a você, quanto em relação à pessoa que você está atendendo. A pessoa sente, a gente sente como as pessoas são. Ao mesmo tempo, vale também igual. Por exemplo, imagine que você é advogado e aí vai ter um julgamento. E você tem acesso à lista das pessoas que vão estar no júri. Todo mundo assinou aquela lista. Só de você olhar as assinaturas das pessoas, você tem algumas dicas ali de como que é o cenário que está ali diante daquele julgamento. Como são aquelas pessoas, como é que elas, quais são os valores delas, o que elas acreditam, qual é a conduta delas diante da vida. Aí imagina que nesse júri tem pessoas que são mais contundentes, mais tenazes. Não adianta você ficar mostrando todo lado que foi, que tentou, que a pessoa fez o melhor que ela pôde, porque as pessoas que têm um comportamento mais tenaz, mais prático, mais objetivo, o raciocínio delas tende a ser mais rápido e elas tendem também a ficar cansadas quando o discurso é muito longo. Então, nós temos que ser o quê? Moldáveis. A gente precisa entender como as pessoas são e saber como falar com elas. Porque se eu, Letícia, sei tudo isso e simplesmente olho para as pessoas, que bom, essa pessoa é assim, mas eu sou desse jeito, o que vai acontecer? Os objetivos que a gente tem, até nós como seres humanos, né, do planeta Terra, a gente quer o quê? Que a gente precisa promover um cenário onde todos possam se entender melhor. E é um sinal de grande respeito a gente saber como uma pessoa se comporta e se colocar num lugar de mais humildade, de entender melhor o outro para a gente melhorar nosso nível de comunicação. E, gente, quem é que não gosta de ser bem tratado, de entender o outro, de ser entendido?
Por mais que a pessoa seja alguém que é bravo, ou que brigue, ou nervoso, ou alguém que está deprimido, se você tiver o tato para conversar com essa pessoa e souber utilizar suas habilidades, tiver ferramentas, por exemplo, como a grafologia, isso vai te dar uma pista fenomenal para você alinhar o seu linguajar, o seu contato com o próximo e promover ambientes melhores. Isso vale na sua casa, isso vale com seus filhos, isso vale no seu trabalho, isso vale na sua liderança como um chefe de uma empresa ou de uma equipe ou de uma casa, né? Então, se você quer se relacionar melhor com as pessoas, é fundamental que você saiba primeiro como você funciona, quais são as suas potências. Segundo, como as pessoas são, né? E entender que se ainda assim existe alguma inconformidade, algum confronto interior, o trabalho é seu com você mesmo, né? E aí vale a pena você procurar um terapeuta ou vale a pena você procurar um caminhar que a pessoa possa fazer esse mergulho interior, se entender e melhorar as relações externas, né? O relacionamento com os outros. Mas, sobretudo, gente, entender que as pessoas são como elas são. A gente não muda ninguém. O máximo que a gente pode fazer é entender as pessoas, respeitá-las e aí a gente conseguir um relacionamento, uma convivência melhor no nosso dia a dia, que é exatamente isso que o mundo está precisando, né? Sua profissão, deixe aqui nos comentários qual é o problema que você mais tem no seu trabalho. Quais são as coisas que te impedem de chegar nos seus objetivos? Conta pra mim, que eu vou tentar te ajudar por meio da grafologia e te mostrar um caminho que você pode encontrar na letra das pessoas a resposta do que você está procurando, tá bom? E se inscreve aqui no canal, clica no sininho e divulgue para os seus amigos e para os seus inimigos também. Não podia deixar de falar isso, né? Até mais, gente. Obrigada e até já. Tchau!